Olá, Hello, everybody. pessoal. My Meu name is nome é Michael. Michael Rogalski. Tive uma vida muito espiritual. Isso vem de longa data para manter as coisas claras. Fiz uma cirurgia de coração aberto em 11/11, 2011, considerado um dos dias mais angelicais do ano. E sobrevivi à minha crucificação naquele dia. Sou empreiteiro militar há 16 anos. O dia da minha morte foi em 10/4/21, quando eu estava trabalhando como civil a bordo do USNS Larry G. Dollars, também um navio que prestou socorro ao USS Roosevelt durante a Guerra Fria, do qual participei na manhã do termo 421. Eu me levantava para me exercitar, e quando me exercitava, corria e caminhava de 8 a 12 milhas por dia. Eu estava comendo bem. Eu era saudável, mas estava chovendo naquele dia, e minha amiga e colega de trabalho, Suzanne, disse que eu não queria sair para me exercitar naquele dia porque estava chovendo. Então eu disse: tudo bem, quer saber? Acho que vou correr algumas escadas no navio. É um navio de 8 andares. Então decidi subir as escadas. Talvez isso não faça sentido para vocês, mas eu corri do convés B para o convés F, dei meia volta e comecei a subir a escada. Comecei a ter um sentimento e uma sensação de baixo nível de açúcar no sangue. E pensei, bem, talvez você precise comer alguma coisa, sabe? Essa sensação de baixo nível de açúcar no sangue. Então comecei a me dirigir ao elevador do navio para ir à minha cabine e fazer um lanche ou algo para aumentar meu nível de açúcar enquanto corria no elevador. Comecei a suar muito, o que é comum quando o nível de açúcar no sangue está baixo. Ao sair do elevador, comecei a ter os sintomas normais de um ataque cardíaco, o aperto no peito e a dificuldade para respirar. Isso está acontecendo quando estou indo para o camarote e, ao abrir a porta, percebo que estou tendo um ataque cardíaco. E é isso, por volta das 5h30 da manhã. Portanto, não há muita atividade acontecendo no navio. Na época. Quando entrei no meu camarote, eu estava em parada cardíaca total e tirei meu telefone e meus fones de ouvido. Joguei-os na cama e caí na cama. E eu estava realmente rindo. Como eu disse, depois de tudo o que passei, não acredito que vou morrer dessa forma. Quando bati na cama, saí completamente do meu corpo. Diferente de quando fiz minha cirurgia de coração aberto, quando tive minha experiência fora do corpo. Então, voltei ao corpo e estava conscientemente ciente de que ainda estava neste mundo, e me vi na equipe de enfermagem no pós-operatório. Voltei para o meu corpo e comecei minha recuperação. Mas nesse caso, eu não estava mais associado à Terra de forma alguma. Eu me vi como parte do universo. É difícil para mim colocar na língua comum o que exatamente aconteceu. Mas posso dizer que uma versão mais elevada de mim mesmo foi recebida por duas outras energias. Uma masculina e outra feminina, yin e yang, positiva e negativa, céu e inferno. Seja como for que você queira descrever. Essas energias superiores e a energia superior, eu não estava me comunicando como estamos fazendo agora por meio da voz e da língua. Tudo estava associado a não saber o que eu estava dizendo e a não entender quem e o que eles eram. O poder superior, como estamos no universo, começou a se mover em nossa direção. Enquanto o ponto começava a se mover em nossa direção, a energia feminina disse: este aqui novamente. E a versão superior de mim mesma disse: sempre foi meu favorito. E a energia masculina disse: eu também gosto dele. E o jardim se transformou em um belo e florido jardim com degraus de mármore antigos que levavam a uma plataforma com uma meia-lua, granito preto, meio círculo, e a água rolava pela frente em estilo de piscina infinita, e os degraus que levavam a essa plataforma tinham poços de 2 estrelas atrás do pedestal de granito preto da meia-lua, maior do que o monolítico. Se você fosse para a esquerda, voltaria para o mundo físico. Se fosse para a direita, subiria, e me foi dada-te a opção de escolher como eu queria proceder. Nesse momento, comecei a ver uma versão de mim mesmo na forma física, ainda bem ciente de que não estava em meu corpo. A energia feminina disse: posso concordar que a escolha é sempre clara, seja para retornar e aprender, ou para a direita, para ascender. E de repente, apareceu uma versão de mim mesmo com uma longa barba e essas tatuagens que olhavam para mim, dizendo: é hora de escolher. Então, imediatamente, comecei a me dirigir para o lado direito para subir.
e pude me ver correndo alegremente ao lado desses degraus. Eu estava feliz por estar seguindo em frente. No momento em que eu estava subindo a escada, que contornava a lateral dessa estrutura monolítica para a ascensão, a voz de minha mãe se fez ouvir e ela disse meu nome, não com raiva, não com alegria, mas dessa maneira. Quando você diz o nome do seu filho em um esforço para chamar a atenção dele, e ela disse, Michael. E foi a única coisa que me fez parar. Dei meia volta e desci. Eu disse, Mãe, estou muito feliz por ouvir sua voz. Vi suas músicas na terra. Estava esperando para ouvir sua voz. Estou muito feliz por ouvir sua voz. Naquele momento, ficou claro para mim o que minha mãe estava tentando dizer, que eu precisava estar aqui para minha família. A percepção da perda e da dor que aconteceria se eu escolhesse ascender, naquele momento seria muito traumática e avassaladora para minha família. Naquele momento tomei a decisão consciente de voltar. Não me lembro de ter pegado meu telefone. Não me lembro de ter rasteado para fora do meu camarote. Essa banda durou de 10 a 15 minutos, quando eu estava fora. Nesse momento, entretanto, foi um tempo muito longo, ou não houve tempo. Não havia tempo algum, e havia uma sensação total de felicidade e êxtase. Quero dizer, essas são as coisas positivas sobre nosso melhor eu, quem somos, e as escolhas que fazemos. Rastejei para uma área bem movimentada para a equipe de vigilância do navio, que a percorre regularmente, e de alguma forma, consegui enviar uma mensagem de texto para minha amiga e colega de trabalho Susana, com nada além da palavra ajuda. Quase imediatamente, ela saiu de seu camarote, correu para a esquina e me encontrou deitado no corredor. A essa altura, eu estava completamente roxo e azul e só conseguia responder com gemidos animais. Ela notificou imediatamente o capitão do navio e eles notificaram o comando, que respondeu imediatamente. Eles me levaram para o hospital do navio e me colocaram em uma mesa. É aqui que as coisas ficam um pouco interessantes, porque o capitão envia um sinal de socorro e ninguém responde. Portanto, ninguém continuou a atender o telefone por 3 horas. Durante 3 horas, eu me agarrei à vida, entrando e saindo da consciência, voltando várias vezes, experimentando várias realidades diferentes, quase como se estivesse discando e sintonizando para voltar a esta, e em um momento acordei nas entranhas de um navio de madeira com um capitão e um médico do navio falando espanhol castelhano perfeito, que eu não sei. Mesmo assim, eu entendi. E o capitão se virou e olhou para os veleiros no barco e perguntou, Ele vai conseguir? E o médico respondeu, Acho que ele não vai durar a noite, senhor. Concordei, e quando o capitão desceu e disse, Mike, infelizmente, ninguém estava respondendo. E tive de tomar uma decisão difícil. Teremos de baixá-lo pelo guindaste até um táxi aquático e levá-lo ao hospital em Saipan. Adoro o povo de Saipan, mas suas instalações médicas não têm a capacidade de atender ao tipo de situação em que eu me encontrava. Foi quando meus colegas de trabalho e companheiros de navio começaram a ir ao hospital e dizer, Ei, vamos orar por você. Basicamente, eu sabia que não iria sobreviver e tive de aceitar isso. Então eles me colocaram em um transportador. Eles me levaram para fora, na chuva. Estavam se preparando para me carregar para a água. Táxi. Quando o capitão Thompson desceu novamente e disse, Mike, espere, 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 ela disse. Eles finalmente responderam. Mas o problema é que eles só chegarão daqui a 45 minutos. Portanto, agora são 4 horas desde o momento do incidente até o momento em que eles chegariam. E eu disse, Bem, capitão, já esperei esse tempo todo. Acho que posso esperar um pouco mais. Então, mais 45 minutos se passaram. Finalmente, a Marinha respondeu por Hilo e me levou de avião para o Hospital Naval em Guam. E é aqui que algumas de suas linhas do tempo e coisas divinas, você sabe, não podem ser ditas. Ou uma coincidência. 20 minutos depois de eu ter aterrissado em Guam, pude ver o médico da Marinha olhando nervosamente para o meu eletrocardiograma, o de um up nesse momento, olhando para o meu eletrocardiograma fazendo-me perguntas. Contei a ele o que havia acontecido. E ele disse que isso é impossível. Você nunca deveria ter acordado. Seu batimento desapareceu. Olhando para o meu eletrocardiograma, o roteiro e a situação eram terríveis.
Meus batimentos cardíacos começaram a desacelerar pela segunda vez e lentamente. Esse é o ponto em que a clássica visão em túnel de que as pessoas falam, o que parecia ser a ondulação de uma onda, o círculo, o túnel, começou a entrar em colapso e a se transformar em minha realidade de estar morrendo e indo embora. E eu disse a mim mesmo: Michael, você chegou até aqui. Você é um sobrevivente e precisa voltar e ficar aqui. Para minha esposa e meus filhos, eu podia ouvir os médicos e enfermeiros clamando freneticamente para me dar qualquer dose de medicamento que fosse. É um medicamento que não era usado antes, mas é como um dreno líquido para remover coágulos sanguíneos das artérias, e também uma injeção de adrenalina para aumentar os batimentos cardíacos. Ao mesmo tempo, enquanto eu estava dentro de mim mesmo dizendo lute para ficar aqui, eles administraram esse medicamento. E eu literalmente quase me sentei e saí da mesa. Eu estava 100% de volta ao meu corpo, com todas essas lembranças. Gostaria de poder descrever completamente usando essa linguagem, nesse tempo e lugar, para realmente dar a ideia de como foi essa experiência fora do corpo com a morte, encontrando a morte em seu campo de jogo. E eu já havia me encontrado com a morte antes e em outro plano. E percebi que ali eu ainda estava aqui. Estou totalmente bem. Eu poderia ter me levantado da mesa naquele momento e saído daquela sala, e os médicos da Marinha ficaram surpresos com a rapidez com que me recuperei daquele jeito. Minha experiência não incluiu nada relacionado à religião. Minha experiência não foi apenas algo que eu já sabia que vidas passadas existem. Há algo mais. Meu testemunho não é maior ou menor do que o de qualquer outra pessoa. Simplesmente é o meu. Mas a única coisa que foi diferente da religião associada à minha experiência foi o fato de que quando voltei a este plano de existência, eu sabia de cor todo o Evangelho de João. Agora, é claro que, no passado, fiz alguns estudos bíblicos e participei de alguns cultos. Mas quando digo que conhecia o Evangelho de João palavra por palavra, estou falando sério. Meu segundo aniversário acabou de passar. À medida que mais e mais a memória da história completa do Evangelho de João foi desaparecendo. Há 3 partes dele que ficaram gravadas para sempre em minha mente, e uma delas é quando Jesus estava falando com Nicodemos, um membro dos fariseus, na Páscoa, na qual, depois que Jesus descreveu o novo nascimento do Espírito, Jesus disse a Nicodemos: Não sabemos. Eu relato o que vimos e ouvimos, mas nenhum de vocês receberá nossa mensagem. A outra parte que está gravada em minha mente é quando Jesus está falando com a mulher no poço de Jacó, e eu também já estive nesses lugares. Passei muito tempo em Israel, graciosamente. Quando Jesus fala com a mulher no poço de Jacó, ele lhe diz: Deus é Espírito, e somente por meio do poder do Espírito de Deus podemos realmente adorar o Pai da maneira que ele deseja. A última parte que ficou gravada em meu cérebro para sempre foi quando Jesus, os apóstolos de Maria Madalena, estavam nas cavernas antes de irem para o jardim, onde ele foi preso e perseguido, crucificado. Quando Jesus, em sua oração final, disse: Lembrem-se de que, quando vocês estiverem sendo perseguidos, eles me perseguiram primeiro. E eu não consigo pensar em um exemplo melhor de pessoas que estão tentando tirar sua experiência do que o que sabemos e o que vimos. E a perseguição e o microscópio a que as pessoas são submetidas quando têm uma experiência de quase morte pela ciência e às vezes até mesmo pela comunidade espiritual, que os cientistas preferem dizer que houve uma explosão de todas essas endorfinas que existem dentro de todos nós. Estamos todos conectados à mesma vida unicelular na Terra que libera todas essas endorfinas. E é isso que causa essas alucinações maciças, como eu diria. E alguns de vocês, mesmo na comunidade espiritual, sabem que a morte é o orgasmo supremo. E você sabe, não posso testemunhar isso. Só posso testemunhar o que fiz e algumas das experiências que são muito parecidas com as minhas, contadas por outros relatores e sobreviventes de EQMs. Eu vivo minha vida agora. Somente neste momento estou me concentrando em fazer trabalhos artísticos em mosaico de diferentes lugares que visitei no mundo. Meu foco é fazer parte de uma comunidade espiritual de pessoas que pensam da mesma forma, espalhando paz, luz e amor. E dou isso a todos livremente. Sou um guerreiro bem disciplinado, físico e espiritual.
Não tenho palavras para dizer como estou absolutamente feliz. Ainda quero fazer parte desta vida e ser capaz de olhar para as pessoas que amo sem gritar através do véu, esperando que elas me ouçam. Sempre tive uma conexão profunda e bela com a natureza, e a natureza sempre foi a maneira pela qual meus anjos da guarda, por meio de meus espíritos, se manifestaram. Há muito mais que eu gostaria de poder descrever, eu diria, sobre espiritualidade e mensagens, mas acho que essa é a minha história. O que quer que você imagine vividamente, deseje ardentemente, acredite sinceramente e haja com entusiasmo, deve inevitavelmente acontecer. E posso provar isso pelo poder do pensamento positivo, por ter sido capaz de montar um touro furioso de 1.800 quilos. E fui muito bem-sucedido nisso. E, é claro, como ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, minha honra e integridade estão intactas. E estou contando a verdade sobre minha experiência. Portanto, muito obrigado por essa oportunidade de ouro, paz, luz e amor. E se você estiver assistindo a isso e procurando esperança, eu não o conheço. Você não pode me ver. Mas quero que saiba que eu o amo. Quero que saiba que há muitas pessoas ao seu redor que o amam. E não importa quão sombria seja a sua depressão, não importa quão ruim seja a sua ansiedade a qualquer momento, você pode decidir mudar e ser uma versão melhor de si mesmo para as pessoas que você ama em sua vida. Você é importante. Você é importante. Muito obrigado. Meu nome é Laura Catlett. Tenho 63 anos e minha experiência de quase morte aconteceu em abril de 1979. Deixe-me levá-la de volta ao passado. Estamos em 1979 e estou morando na Virgínia do Norte, me sentindo muito descolada e progressista. Eu trabalhava em uma boate, tinha meu primeiro apartamento e dirigia um Chevy Vega de baixa qualidade. Ele era meu e estava pago. Foi uma ótima época em minha vida. Eu tinha acabado de começar a viver como adulta. Um dia, decidi andar a cavalo. O que aconteceu naquele dia foi um acidente, uma bênção e uma experiência que mudaria toda a minha vida e alteraria todos os meus valores. Mas tudo começou de forma bastante inocente. Fui até Centerville, Virgínia, onde costumava ter aulas de equitação, e aluguei um cavalo por algumas horas. Subi nele e estava um lindo dia de abril. Tudo estava ótimo. Sou uma boa cavaleira, não uma excelente cavaleira. E estava um pouco fora de forma, pois não montava em um cavalo há alguns meses. Eu estava cavalgando por esse campo, aproveitando o dia, quando começou a ficar um pouco mais tarde. Encontrei-me com dois caras que estavam cavalgando atrás de mim e decidimos correr com nossos cavalos. Meu cavalo decolou, passando de um galope para um galope de mão muito, muito rápido. O terreno ficou acidentado e eu sabia que estava perdendo o controle, mas achei que conseguiria. Segurei-me o melhor que pude. Lembro-me de uma sensação avassaladora de pavor, um medo horrível e ondulante, quando meu cavalo tombou. Eu sabia que ia ser jogada para fora. Por sorte, eu estava usando meu capacete, mas como fui lançada do cavalo em alta velocidade, não cheguei a tocar o chão. Em vez disso, entrei em um túnel aveludado e sem limites. As paredes eram macias e estava completamente escuro como breu. Eu havia deixado meu corpo antes do impacto do acidente. O que aconteceu foi que fui jogada para fora do cavalo, de cara para as pedras e para uma vala. Eu havia morrido, mas não sabia disso porque já havia deixado meu corpo. Quando saí do meu corpo e entrei em outra dimensão, foi muito inesperado. Em 1 minuto, eu estava descendo a trilha e ela era linda. No minuto seguinte, eu estava morta. Foi o maior choque de minha vida até aquele momento. Todas as emoções que você pode imaginar se agitaram dentro de mim. Medo, isolamento, pavor, choque, tristeza. Tristeza por ter acabado de perder tudo o que era mais precioso para mim. Minha identidade. Passei por esse túnel e sei que outras pessoas falam sobre ver a luz e sentir alegria. Mas não foi assim para mim. Acho que isso se deve ao fato de ter sido um acidente e ter sido tão abrupto. Tudo aconteceu muito rapidamente. O tempo não parecia ter importância. O tempo é irrelevante no outro lado, ou na realidade não física. Você está apenas lá, no presente. Eu sabia que estava morta,
e sabia que não se tratava de uma situação de céu ou inferno. Quando você deixa o mundo físico, há tantas coisas que você aprende, tantas experiências, que não existe uma linguagem humana suficientemente articulada para descrevê-las. Por exemplo, as paredes do túnel eram aveludadas e, ao mesmo tempo, densas. Eu não estava sentindo dor. Não sentia dor física, embora tivesse a sensação de um corpo. Não tive coragem de verificar se meus membros ainda estavam lá. Apenas me senti magnífica, para dizer o mínimo. Não estava sofrendo. Então, aconteceu a coisa mais maravilhosa. Meu avô, que havia morrido quando eu tinha 12 anos de idade, apareceu. Sua morte por câncer foi muito traumática para mim, porque eu o amava muito. Ele era a pessoa mais preciosa do mundo para mim. E lá estava ele, meu guia. Ele não parecia um jovem. Parecia o homem mais velho que eu conhecia desde minha infância. Ele estava lá para me confortar, e foi realmente incrível, para dizer o mínimo, ver alguém que você amava e perdeu, alguém que você não via há anos, e saber que ele ainda existia. Saber que o amor que eles sentiram no dia em que morreram era tão forte quanto anos depois, quando ele me encontrou, é incrível. Há coisas que aprendi em minha revisão de vida que vieram depois e que foram muito perturbadoras, pelo menos para mim. Você passa pela revisão de sua vida, e é assim. Não é um julgamento, você é sua própria crítica. Você vivencia novamente as coisas que fez a outras pessoas. Por exemplo, se houve uma situação em que você foi grosseira ou mal educada com alguém, você sentirá a mágoa dessa pessoa. Da mesma forma, você sentirá a alegria dela quando fizer algo bom. Tudo o que você faz em sua vida, desde criança até o dia em que dá o último suspiro, é importante. A maneira como você trata as pessoas, tudo isso importa. No final, você recebe a conta. O que aprendi é que tudo em sua vida, como você trata os outros, é importante. Sua mentalidade é importante. Você é uma pessoa gentil ou é alguém que descarrega seu mau humor em todos? Todas essas coisas eu aprendi durante minha revisão de vida. Tudo acontece de uma vez, mas cada cena tem profundidade. É difícil de explicar. É preciso vivenciar para entender. Minha revisão de vida foi triste, estressante e perturbadora. Eu me senti como se dissesse: nossa, eu nem terminei minha vida. Nunca tive a chance de fazer isso direito. A revisão da minha vida foi realmente angustiante, mas também vi algumas coisas que fiz bem. Por exemplo, fiz amizade com uma garota que estava sofrendo bullying na escola, e meio que a protegi dos valentões. Vi como foi importante para a menina quando encontrei e devolvi seu gato perdido. Pequenas coisas como essas não são pequenas, elas são enormes. São enormes, até mesmo gigantescas. Toda a minha perspectiva mudou durante a revisão de minha vida. A pior coisa que você pode fazer é estragar o destino de alguém, magoar uma pessoa inocente ou afetar negativamente a vida dela. Essa é a pior coisa que você pode fazer. A melhor coisa que você pode fazer é evitar causar danos aos outros. Eu só queria falar sobre a profundidade de uma revisão de vida, como ela afeta você, muda você e altera sua moral. É muito importante ser gentil. Então, tive essa revisão de vida, que foi cheia de angústia e muito perturbadora. Meu avô estava lá para me confortar. Na realidade não física, tudo é tão suave e sensível que é difícil de acreditar. Você pode mudar o ambiente ao seu redor apenas pensando nele. Por exemplo, pensei na árvore da vida. Ela simplesmente passou pela minha mente. E vi essa linda árvore. Eu sabia que não era a árvore da vida de verdade, como uma coisa bíblica, mas era muito legal. Portanto, você realmente precisa controlar o que está pensando quando está fora do corpo. Outra coisa que aprendi é que, embora tenhamos a realidade física, no mesmo espaço, em uma dimensão diferente, existe a realidade não física. Isso é muito legal. Mas quando fiz minha revisão de vida, ainda não estava pronta para aceitar que minha vida havia acabado. Eu tinha tanta esperança ligada à realidade física. Eu estava tão ligada a ela que não estava aceitando bem a minha situação. Meu avô estava tentando me acalmar, tentando fazer com que eu me sentisse melhor. Ele estava lá para me ajudar.
Agora, havia outras pessoas atrás dele, mas eu não conseguia percebê-las. Elas estavam em uma frequência diferente, ou em um foco diferente, ou qualquer outra coisa. Não tenho certeza, mas sei que havia outras pessoas ao redor. Eu simplesmente não era capaz de percebê-las. Eu conseguia perceber meu avô, mas ninguém mais. Meu avô ainda me amava e, embora ele não estivesse lá para explicar muita coisa, estava lá para me confortar. Sei que tinha uma decisão a tomar sobre voltar à realidade física, voltar à minha vida. Lembro-me de uma mulher loira que disse que isso seria difícil, que eu teria uma vida especialmente difícil. O mais longe que já fui fora do corpo foi para a fonte. Acho que as pessoas confundem isso com o céu, mas não acho que seja o céu. Acho que há algo muito além disso. Mas entrei em uma área repleta de almas e estava flutuando em um mar de amor. Havia um céu e uma luz, mas não havia sol de verdade, apenas brilho. A música flutuava, como ondas aleatórias de uma bela música clássica, suave e destinada a me fazer sentir melhor. O mar de almas em que eu estava flutuando eram partes de mim. Até então, eu nunca havia acreditado em reencarnação, mas eu estava com personalidades diferentes que faziam parte de mim. Foi difícil para mim entender isso. Eu nem conseguia me lembrar com clareza porque foi muito impactante, mas não fiquei muito tempo, apenas o suficiente para ter um vislumbre, como se fosse através de uma porta ou janela, e um sentimento de intensa alegria e amor. Acho que as pessoas confundem isso com o céu, mas não era o céu. Era voltar para casa. Era retornar à sua fonte. Depois disso, fui catapultada de volta para outra dimensão, onde meu avô estava esperando. Era uma dimensão próxima da realidade física, com uma aparência leve e arejada. Havia um chão, mas não havia piso. Ele tinha forma, estava ali, e parecia ser ele mesmo. Ninguém disse: "Oh, Laura, você tem que voltar e viver sua vida." Estava na hora de eu voltar, então não tive escolha. Eu queria ficar com ele, mas um medo arrebatador me percorreu ao pensar em voltar, especialmente depois de saber de todas essas coisas. Enquanto eu estava ali, senti como se as coisas estivessem sendo levadas embora. Lições, explicações, experiências. Eu disse ao meu avô: "Isso já faz tanto tempo." Então, eu sabia que havia muita coisa que eu não poderia contar, muita coisa que havia acontecido e que estava sendo removida da minha memória. Acho que havia muito mais explicações e interações que eu tinha, mas eu não tinha permissão para levar essas lembranças comigo. Quando voltei à realidade física, senti que elas estavam sendo retiradas, e isso me deixou triste e angustiada, como se eu quisesse arrancá-las e empurrá-las de volta. E elas estavam sendo tiradas de mim, talvez porque fosse demais para eu compreender. Não sei, é apenas uma suposição. Mas houve tantas epifanias, tantas interações, e essa experiência foi muito mais longa do que posso contar a vocês. Só posso compartilhar o que consegui guardar e lembrar. Sei que meu avô sentiu empatia por mim, mas ele não me queria lá. Ele queria que eu voltasse e terminasse minha vida. Acredito também que ele queria que eu voltasse e contasse à sua esposa, minha avó, o que havia acontecido, que ele a amava. Eu me senti como uma mensageira para ele. Foi de partir o coração. Não haveria lágrimas suficientes em um oceano para descrever o quanto eu me sentia mal por ter que voltar. Então, como um movimento, meu corpo voltou para trás, atravessou o túnel e, bum, eu estava de volta à realidade física. Quando voltei à realidade física, para dizer o mínimo, não reagi bem. Os dois senhores que salvaram minha vida e me ressuscitaram estavam lá, junto com um grupo inteiro de pessoas. E havia um carro para me levar ao hospital e tudo mais. Olhei para esses caras e olhei ao redor do campo. Eu estava machucada, realmente machucada. E disse a mim mesma: "Isso não é a realidade." Eu sabia onde tinha estado, e aquele era o meu verdadeiro lar. Somos apenas visitantes aqui, fazendo um tour pela realidade física. No caminho para o hospital, eu desmaiei. Não saí do meu corpo, mas desmaiei. Tive uma concussão enorme, um nariz quebrado, que ainda está quebrado, um dedo quebrado, que ainda está torto. E acho que não havia uma parte de mim que não estivesse machucada. Eu estava muito machucada.
Quando cheguei ao hospital, eles fizeram radiografias e todos os tipos de exames. Comecei a tentar contar ao médico o que havia acontecido, sobre minha experiência de quase morte e tudo mais. Mas de repente, ele passou da compaixão para o desgosto. Cruzou os braços e perguntou: "Que drogas você tomou?" Eu disse: "Não tomei nenhuma droga. Sofri um acidente. Isso foi o que aconteceu durante o acidente. Não entendo por que estou aqui. Eu estava muito, muito perturbada." O médico disse algumas coisas à minha mãe, e minha mãe disse a ele: "Ouça, se ela estivesse usando drogas, seria a primeira a lhe dizer. Mas não está. Ela sofreu uma lesão grave na cabeça. Você precisa interná-la." O médico foi horrível e eu só queria ir para casa. Havia algumas coisas que eu achava urgentes. Depois de uma experiência de quase morte, essa urgência é profunda. Tudo parecia urgente por cerca de 12 horas. Eu tinha que dizer à minha avó que a amava. Tinha que dizer ao meu namorado que o amava. Eu tinha que dizer a todos que eles precisavam fazer tudo certo. Sabe, eu queria dizer a todos: "Meu Deus, é isso que acontece. Vocês precisam fazer as coisas direito." Mas o que havia mudado em mim, depois que aquele médico me envergonhou na frente das enfermeiras e me deixou constrangida? Ele disse coisas horríveis para mim. Coisas horríveis sobre as crianças de hoje em dia, e blá, blá, blá. Então, fui até a casa da minha mãe e subi as escadas, sentindo-me muito magoada. Fiquei pensando em como poderia contar a alguém. Eles vão pensar que estou louca. Vão pensar que estou usando drogas. Pensei, não posso contar a ninguém. Isso tem de ser meu segredo. Ninguém vai entender. Se isso não tivesse acontecido comigo, eu não acreditaria em ninguém se me contassem. Foi muito, muito, muito perturbador. Depois me preocupei com a mulher de cabelos loiros, que me disse que eu teria uma vida muito dura e que seria muito difícil. Bem, ela realmente disse a verdade. Pouco tempo depois, fui diagnosticada com uma doença autoimune e enfrentei muitas lutas de vida ou morte. Mas as coisas que aprendi sobre a realidade não física foram lindas. Aprendi que o amor ainda existe, que tudo o que é bom importa, e que há um lugar lindo que você pode conhecer depois da morte. Portanto, meu medo da morte diminuiu. Contei à minha avó sobre ter visto meu avô e tudo no mais, e ela acreditou em mim. Minha avó, cujo nome também era Laura, me disse: "Minha mãe tinha o dom. Acho que ele passou por você. Acho que passou pelo meu filho. Eu não tenho o dom." Mais tarde, descobri que minha bisavó tinha habilidades psíquicas e de cura. As pessoas a procuravam quando estavam doentes, e ela podia colocar a mão sobre elas e ajudá-las. Ela até salvou seu próprio filho quando ele levou uma picada de abelha que poderia ter sido fatal. Depois de minha experiência de quase morte, voltei com alguns efeitos posteriores, inclusive a capacidade de ver pessoas e parentes que morreram recentemente. As pessoas chamam isso de habilidade psíquica. Esses efeitos posteriores foram bastante dramáticos. É muito bonito saber que o amor se estende para esta próxima vida. É muito reconfortante saber que verei meus entes queridos novamente e me reunirei a eles. Essa experiência mudou meus valores e me transformou profundamente. Foi o maior presente que já me foi dado. Estou muito feliz por ter sofrido aquela queda. Sou muito grata por alguém ter me ressuscitado, pois isso me permitiu dar aos meus pais, que estavam morrendo, conforto e conhecimento da vida após a morte antes que eles morressem. Pude estar com eles e cuidar deles enquanto morriam. Uma experiência de quase morte abre você psiquicamente e o muda completamente. Não apenas seus valores fundamentais e o conhecimento da vida após a morte, mas desperta algo dentro de você. Conversei com outras pessoas que tiveram experiências de quase morte, e elas também vivenciaram fenômenos psíquicos depois disso. O maior presente de minha vida foi esse acidente. Portanto, se você não teve uma vida ideal, tente ser mais gentil. Tente não prejudicar ninguém. É nisso que eu acredito. Seu propósito aqui nesta realidade física, nesta encarnação, é viver a melhor vida que puder, ajudar as pessoas da melhor forma possível, ser uma boa pessoa e amar. Fomos trazidos a esta terra para experimentar, aprender e amar.
Devemos tentar ser pessoas mais gentis. Nem sempre consigo, mas foi isso que tirei de minha experiência de quase morte.